Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e essa é mais uma aula da disciplina Sociologia da Educação. Eu espero que vocês estejam acompanhando bem, lendo os textos que eu estou disponibilizando, os que eu estou sugerindo, né? Até porque é com a leitura, é com a discussão nos fóruns, é com essa troca de experiências que esse tipo de formato obtém êxito, né, na formação de vocês. Então, eu espero que esteja tudo bem com o processo e me coloco desde já à disposição para tirar quaisquer dúvidas que houver nesse sentido. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as perspectivas sociológicas do processo educacional, né? E agora nós vamos falar especificamente sobre o ato de educar e tudo que envolve esse processo, né? Uma discussão da qual nós não podemos fugir, nós não devemos evitar, pelo contrário, é uma discussão que nós devemos fazer de forma enfática, né? Porque ela é cada vez mais urgente na nossa realidade. Então, vamos a ela. O tema da aula de hoje é cultura, medo, educação e disciplina. E algumas notas sobre o ato de ensinar. Tá tudo condensado, a gente vai tentar fazer com que essas questões dialoguem, vai tentar costurar isso nas nossas discussões para que fique bem claro, bem entendido para vocês, ok? Então, mais uma vez, qualquer dúvida, fiquem às ordens para se manifestar tanto nos fóruns como pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim. Eu estou, na medida do possível, respondendo às demandas de vocês, né? Então, o que eu recomendo enquanto leitura para a aula de hoje? Eu quero que vocês deem uma olhada naquela pasta que eu disponibilizei e passem, façam uma leitura, mesmo que rápida, dos textos de Alípio de Souza Filho, Medos, Mitos e Castigos, o texto de Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação, e, se possível, retomem a leitura daquele texto de Marlena Chauí na aula passada, que fala sobre a ideologia da competência. São três textos muito importantes para a discussão de hoje. Então vamos a ela. Então, algumas perguntas motivadoras, né, para essa discussão. Primeira, como chegamos até a realidade que temos hoje? Nós já vimos nas discussões anteriores, quando falávamos sobre o processo de socialização, sobre o conceito de cultura, que o ser humano ele vem criando ferramentas para se diferenciar tanto das outras espécies quanto medir forças e controlar de certa forma a natureza. Então esse é o itinerário que o ser humano vem seguindo ao longo da sua trajetória. Como é que nós chegamos até a realidade que nós temos hoje? Com essa ânsia, com esse ímpeto, com essa busca sempre renovada por inovação, com essa busca sempre renovada por criar cada vez e mais tecnologias úteis que ao mesmo tempo facilitam a nossa vida, nos possibilitam uma melhor organização e um maior domínio sobre a natureza. Então, obviamente, essas tecnologias também são utilizadas como em relações de poder, né, como moeda de troca em relações de poder. Então é assim que nós construímos a realidade que nós temos hoje, como nós já vimos nas discussões anteriores. Que consequências a realidade e sua história trazem ao trabalho da instituição escolar? Veja bem,
a história do ser humano que construiu sociedade, que construiu cultura, que construiu uma série de inovações tecnológicas responsáveis por nós sermos quem somos hoje, é uma história voltada para a busca, para a luta pelo poder. Então, como diz o grande pensador das ciências sociais Karl Marx, a história da humanidade, a história da sociedade é a história da luta de classes. São os antagonismos entre grupos rivais que buscam o poder, que fazem, que dão dinâmica, que movimentam a história. E aí eu pergunto a vocês, na busca pelo poder, quem dá as cartas no jogo político ideológico? São as classes dominantes ou são as classes dominadas? Obviamente são as classes dominantes. E essas classes dominantes, elas regulam tudo que diz respeito à vida em sociedade. Inclusive, são elas as responsáveis por formatar o nosso sistema educacional. Então, aquilo que se aprende na escola, os currículos que são trabalhados ao longo dos anos, são definidos, são pensados por grupos que muitas vezes não tem nada a ver com o pensar a educação de um modo específico, mas são grupos poderosos que têm interesses específicos, e esses interesses estão expressos em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na formatação do nosso sistema educacional. Eu convido vocês a fazer a seguinte reflexão. A quem interessa, por exemplo, a adoção do novo ensino médio, que reduz de boa parte das disciplinas do currículo a carga horária em até 50%. A quem interessa esse tipo de educação, esse tipo de formatação que vai afetar principalmente a escola pública? E aí eu aproveito e faço uma outra pergunta em cima dessa. Vocês acham que as escolas particulares mais bem conceituadas do país, elas vão se adequar cegamente a esse novo ensino médio? Elas também vão reduzir suas cargas horárias? De forma alguma. Elas vão manter, elas vão adotar o mínimo que precisa ser adotado, vão manter as cargas horárias e ainda vão utilizar isso como estratégia de marketing para chamar os alunos das escolas públicas que porventura possam fazer alguns sacrifícios e pagarem para estar numa escola particular com uma carga horária melhor. Por isso que eu estou dizendo para vocês, toda essa sofisticação, toda essa inovação produzida pelo ser humano ao longo da história, culminou na luta por poder. E em estando no poder, algumas classes, alguns grupos sociais defendem seus interesses, impõem suas vontades. E isso abrange tudo aquilo que diz respeito à vida social, inclusive e principalmente a organização do sistema escolar, né? Só lembrando, como nós já dissemos em outras oportunidades, que essa organização do sistema escolar, quando a gente fala especificamente desse termo, a gente está falando de educação formal. Só que, como o texto do Brandão, que vocês vão dar uma lida depois de assistirem esse vídeo, nos mostra, a educação é um fenômeno muito mais abrangente que a educação formal. Ela não se resume à escola, ela está presente em todas as dimensões, em todos os âmbitos da nossa vida. Então, é importante que vocês lembrem disso, ok? A terceira pergunta é: como tudo isso impacta o meu trabalho como educador? Lá na pasta com os textos,
Também tem um texto muito interessante do Rubem Alves, que foi um teólogo, filósofo, um pensador na área de educação e ciências humanas, que fala sobre a diferença entre ser professor e ser educador, falando que o educador é um ser em extinção, porque ele necessita de uma formação mais demorada e é um sujeito que age movido, dentre outras coisas, pelo amor ao trabalho. Muito diferente do que o autor constata em relação a professores que são muito mais ligados ao campo da técnica, são muito mais ligados aos interesses das suas instituições. Até porque os professores eles são funcionários, eles são fiscalizados, eles devem obedecer, eles devem cumprir determinadas metas. Então, Rubem Alves enxerga com muito pessimismo essa mudança de patamar em que nós estamos percebendo a presença de cada vez mais professores, funcionários técnicos ligados às instituições e cada vez menos educadores. Então, também é um texto muito bom, de fácil leitura e que vale a pena ser lido. Eu vou deixar no lugar do texto, do arquivo com o texto, como eu venho deixando ultimamente, eu vou deixar um arquivo com as indicações de leituras para essa aula, para vocês acessarem a página, a pasta que eu já disponibilizei para vocês desde o início da disciplina e darem uma olhada nesses textos, ok? Vamos adiante. E aí você tem um quadro que mostra alguns parâmetros a serem observados na passagem da sociedade pré-industrial à sociedade industrial. Então, o primeiro indicador é geração de riqueza. Como é que a gente pode perceber isso na sociedade pré-industrial? Qual era o indicador de geração de riqueza? Terra e mão de obra. Quanto mais terra, mais poder. Quanto mais mão de obra, mais retorno em forma de taxas, de impostos, enfim. A gente está falando de que época? A gente está falando do modelo feudal, ok? Sociedade industrial envolve a utilização do capital, da máquina, da matéria-prima e da mão de obra. Em outro sentido, aí você já tem o domínio de uma classe social que durante o feudalismo foi a classe revolucionária, que é a burguesia, e que agora está no poder, não só poder econômico, mas assume também o poder político e o poder ideológico, principalmente, domina a posse do capital, a posse da maquinaria, a posse das matérias-primas e o trabalhador que migrou do campo para a cidade só dispõe de uma coisa para vender, que é a sua própria força de trabalho. Essa é a organização, essa é o parâmetro de geração de riqueza da sociedade industrial. O segundo indicador é o modelo de agrupamento humano. A gente passa de um agrupamento por atividade econômica, baseado na família patriarcal, geralmente uma família muito numerosa, para um outro tipo de arranjo, baseado no deslocamento para as cidades, na família nuclear com os membros diferentemente ocupados. Só lembrando que no início daquilo que a gente conhece por sociedade industrial, até as crianças tinham seu trabalho, sua força de trabalho explorada, né? Só para lembrar algo que vocês já viram lá na história. Terceiro parâmetro, a educação da população, que é aquilo que nos interessa na discussão de hoje. Aprendizagem no trabalho, voltada para o fazer imediato. Na família, para as coisas temporais.
na igreja para as coisas da eternidade. Então, o aprendizado era baseado em atividades manuais, né? Para suprir algumas necessidades imediatas, seja no campo ou seja no artesanato, né? Os ensinamentos morais da família, muito importante no processo de socialização, como nós já vimos, e na igreja os ensinamentos voltados para as questões do espírito. Então, essa era a base da educação da população no modo de produção feudal. E essa base, ela muda e passa a ser preocupada com as necessidades da indústria. Quer dizer, olha como aquilo que eu disse para vocês agora há pouco vai se confirmando. A quem serve o sistema educacional? A quais interesses ele serve? Quem regula? Quem define aquilo que a gente deve ou não aprender? Né? São as classes dominantes. Porque, se você observar, olha o sentido da educação da população durante a sociedade industrial, no pós-feudalismo. Era uma educação preocupada com as necessidades da indústria, né? Onde as pessoas precisavam minimamente ler, escrever e calcular. E houve também o fortalecimento da escola pública universalizada. Quer dizer, devido a essa necessidade de uma mão de obra minimamente qualificada, a escola passou a ser pública e universal. Mas não se enganem, não é essa escola pública e universal, ela não oferece aos filhos dos trabalhadores comuns, aos filhos dos proletários, as mesmas benesses que oferece aos filhos dos proprietários, aos filhos dos capitalistas, aos filhos das classes dominantes. Então a escola, nesse sentido, ela não é tão inclusiva quanto parece na teoria. A escola, ela observa a divisão de classes e ela obedece aos interesses inerentes a essa divisão de classes. Tudo isso ocorre à luz de outras transformações em níveis mais profundos, transformações no pensamento, na concepção do que é o ser humano, né? E aí a gente pode citar três grandes pensadores que foram importantes nesse sentido, que foram Darwin, Charles Darwin, Karl Marx e Sigmund Freud, cada um na sua área, trouxe contribuições fabulosas na compreensão do que é o ser humano, né? de como nós nos relacionamos enquanto indivíduos nessa sociedade industrial que se adensava, né? A partir do domínio burguês, a partir da fragmentação do modo de produção feudal. Esses três pensadores produziram do final do século XIX ao início do século XX. Freud produziu durante mais tempo em relação aos outros dois, né? Freud foi um pensador do início tem escritos que datam do início do século XX, né? E muito importantes até hoje para quem tenta compreender o indivíduo e a sociedade, né? E a influência que essa sociedade exerce sobre o indivíduo. Então vamos a Darwin. Darwin, que revolucionou a ciência quando admitiu que o ser humano estava inserido num processo evolutivo. Ele mais uma das espécies que foi exposta à seleção natural e conseguiu sobreviver. Então, ao contrário do que se pensava, e isso para Darwin deve ter sido uma
terrível, né, de admitir, porque o Darwin vem de uma formação religiosa muito intensa. Inclusive, ele estudou durante muito tempo para ser uma autoridade religiosa. E de repente os seus estudos apontam para uma outra questão, para uma outra narrativa que ele até hesitou em defender, mas depois decidiu e trouxe as suas ideias para revolucionar a ciência, né? Então, o ser humano passa a ser, ele muda um pouco a imagem de senhor do mundo e passa a ser uma espécie inserida numa cadeia evolutiva, né? E a gente passa a observar esse processo evolutivo como algo que nos mobilizou, nos direcionou muitas ações humanas ao longo da história. Inclusive, no início das ciências sociais, o evolucionismo se tornou uma escola de pensamento muito atuante, justamente baseado nas ideias do Darwin, né? Havia até uma expressão chamada darwinismo social, que durante muito tempo foi assimilada pelos pensadores da área das ciências humanas, né? Então, inebriados por essas descobertas, pela possibilidade que a evolução sob o olhar do Darwin permitia em termos de compreensão dos processos humanos, né? Obviamente, outras formas de perceber a organização social vieram depois daí, mas a gente não pode deixar de citar aqui a importância que foi a contribuição do Charles Darwin. Outro grande pensador, do qual nós já falamos aqui, foi o Karl Marx, né? Que reforça algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, reconhecimento do outro na convivência e na cidadania, a importância de se buscar esse reconhecimento, né? Aquilo que somos não é algo herdado, mas sim socialmente construído. Vale ressaltar que o Karl Marx era um pensador que supervalorizava os contextos, né? Inclusive, na sua forma de ver a sociedade, ele mostrava como o modo de produção, como a superestrutura, como a infraestrutura, ou seja, como os contextos aos quais nós estamos inseridos, como as questões sociais relevantes para um grupo numa determinada época são determinantes das relações sociais. Então, nisso ele dialoga muito com o outro pensador na área das ciências humanas, da sociologia especificamente, que é o Émile Durkheim, né? Da importância da sociedade na formação, na definição do indivíduo, né? Vamos adiante. Com Freud, nós passamos a olhar para um outro aspecto, que é o aspecto da subjetividade. Enquanto se olhava para a sociedade, para a espécie humana no processo evolutivo como um todo, ao olhar para a produção, para a obra de Freud, você tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva do indivíduo. E não só do indivíduo em relação à sociedade, mas da subjetividade desse indivíduo, né? Das coisas da mente, do inconsciente humano. Como a sociedade é tão potente que ela instala na nossa mente certas barreiras, né? Certos filtros que são acionados sempre que a gente deseja fazer algo, né? Então, a sociedade é muito importante nesse sentido porque ela instala literalmente em nossas mentes esses filtros morais. E Freud olhava com muito carinho para tentar compreender a mente humana, né? Então, grande parte do que somos se oculta no inconsciente. Inclusive no inconsciente nós deixamos guardados muitas coisas que a sociedade
condena. Talvez, e não só por isso, mas também por isso, nós criamos uma série de regras de conduta, regras de sobrevivência, né? Justamente para nos proteger do caos que seria se nós pudéssemos fazer valer todas as nossas vontades. Então, Freud encontra nos seus estudos esses limites pré-estabelecidos pela sociedade e introjetados nos indivíduos via processo de socialização, mas que, vez por outra, esses filtros possuem também suas falhas e os seres humanos cometem seus excessos, e isso era basicamente o objeto de estudo do Sigmund Freud. Então, dito isso, estão lançadas as bases para um outro modo de ver a realidade e refletir sobre ela. Então, a partir daí, o pensamento humano foi se tornando cada vez mais sofisticado. E isso, de certa forma, foi espelhado, isso de certa forma teve reflexo no sistema educacional. Mas é importante lembrar aquilo que eu disse agora há pouco: o sistema educacional ele é organizado e moldado pelas classes dominantes. É importante sempre lembrar disso. E aí nós temos a passagem da sociedade industrial à sociedade pós-industrial, com aqueles mesmos indicadores apresentados agora há pouco, né? Por exemplo, geração de riqueza na sociedade industrial. Como nós já vimos, capital, máquina, matéria-prima e mão de obra. Na sociedade pós-industrial, informação capaz de gerar conhecimento que gera novas informações. Então, a dinâmica da produção do conhecimento obviamente, das inovações tecnológicas são agora o parâmetro de geração de riquezas. Então, dá uma ideia da dinâmica dessa sociedade pós-industrial, que é a sociedade na qual nós vivemos hoje. Modelo de agrupamento humano, do deslocamento para as cidades, da família nuclear, com os membros diferentemente ocupados, nós temos hoje cidades superpovoadas, com sentimentos de isolamento. Então, olha que contraditório. Quanto mais as cidades estão superpovoadas, a fragmentação das relações humanas ela se acentua e a sensação de isolamento dos indivíduos também. Então, se Durkheim olhasse para esse quadro, ele diria que nesse contexto o que prevalece é a solidariedade orgânica, é aquela em que os indivíduos se unem por interesses mútuos, somente por aquilo que um pode oferecer ao outro. Então são ligações pontuais, não é à toa que as relações estão cada vez mais fragmentadas, né? Novos modelos familiares, especialmente novos papéis femininos, novas organizações da família, né, que não é mais a família nuclear patriarcal, consagrada durante muito tempo. Agora você tem uma série de novos formatos possíveis, né, e plausíveis dentro da sociedade que precisam ser também observados. No que diz respeito à educação da população, nós temos, enquanto na sociedade industrial, como nós vimos, ela é preocupada com as necessidades da indústria e com os conhecimentos básicos, né, como ler, escrever e contar. Tivemos o fortalecimento da escola pública e universalizada. O que nós temos hoje é que, além de ler, escrever e contar, que são os conhecimentos básicos, a gente precisa atender a outros pilares da educação na contemporaneidade, que é o aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender. E aí, nesse sentido, eu recomendo que vocês leiam um educador e cientista social muito importante chamado Edgar Morin. Eu já citei
esse sociólogo em outra discussão, em outros slides que nós vimos aqui, mas vale a pena dar uma leitura num livro. Ele não está na nossa bibliografia, mas é muito fácil de achar na internet, que é Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, né? Em que ele vai falar justamente dessa perspectiva de educação na sociedade pós-industrial, obedecendo esses 4 pilares, né? Que são os pilares defendidos também pela Unesco. Então, o Edgar Morin dialoga com isso e estabelece os 7 saberes necessários à educação do futuro. Uma leitura que vale muito a pena, eu recomendo para vocês. Que consequências a realidade e sua história trazem ao trabalho da instituição escolar? Quer dizer, como a escola se relaciona com o contexto, com a realidade, como ela dialoga com isso. Nós já vimos que aquilo que se discute, a forma como a escola se estrutura, se organiza, obedece a interesses específicos. Mas como ela lida com isso, de fato? Como tudo isso impacta o meu trabalho em sala de aula? Será que eu tenho liberdade de cátedra? Que tipo de profissional eu posso ser, né, sabendo de tudo isso que eu sei agora sobre a organização dos currículos, sobre a organização da escola? E aí eu volto àquela discussão que eu sugeri para vocês do Rubem Alves, né? Eu sou, nesse sentido, um educador ou um professor? Eu sou aquele cara que pensa a educação como um todo e que está totalmente inserido, imerso nesse processo? Ou eu sou aquele funcionário padrão ligado a uma instituição e muito mais preocupado em cumprir as metas estabelecidas por essa instituição? E aí eu já engato uma terceira pergunta. Vocês conseguem visualizar um meio termo nesse processo? Entre ser professor e educador? Olha quantas questões essa situação pode gerar. Por isso que a leitura do texto do Rubem Alves é extremamente necessária. E aí você tem várias situações no campo da subjetividade, por exemplo, quando você tem uma identidade fragmentada, falamos sobre isso agora há pouco, com aquela tendência ao isolamento. Questões ligadas à cidadania, né? O isolamento social pode prejudicar essa noção, o próprio exercício da cidadania, né? Porque o indivíduo isolado, ele se distancia da divisão do trabalho, ele se distancia do grupo. E a ação no mundo, a forma como esse indivíduo interage, a forma como esse indivíduo contribui para a sociedade, né, num contexto de trabalho flexível. Esse conjunto de apontamentos, de termos, é baseado na obra de Delors, né, que também vale a pena dar uma lida. E aí você tem a relação do aluno com os pilares. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer. E principalmente aprender a aprender, o que não é nada fácil, mas é perfeitamente possível se o processo for bem encaminhado, né? Então guardem esse esqueminha aí, que ele é muito importante. E aí você tem novamente reiterando os princípios, né, da educação na contemporaneidade. Aprender a ser, né, que é lidar com as questões identitárias. Aprender a conviver, que é lidar com a sociabilidade e a socialização. Aprender a fazer, contribuir ativamente para a existência, para a manutenção, para a sobrevivência do grupo. E aprender a aprender, que é justamente estar aberto ao trabalho intelectual de uma forma mais abrangente, não só como alguém que recebe
algo pronto, alguém que abraça uma fórmula e não reflete sobre ela, mas alguém que tem o senso crítico estimulado, alguém que tem a sua autonomia intelectual estimulada. Inclusive, eu coloco como um dos objetivos da nossa disciplina o estímulo à autonomia intelectual, porque você tem que percorrer todos esses pilares, aprender a aprender. Como é que a gente aprende a aprender? Primeiramente, questionando aquilo que está estabelecido, porque quanto mais você questiona, mais você busca respostas, e quanto mais você busca respostas, mais você aprende sobre a situação que você está estudando, sobre o contraditório, sobre outros discursos que envolvem essa situação. Então, é um exercício de liberdade intelectual, né? E é uma frase do grande educador Paulo Freire, né? Um dos intelectuais mais injustiçados do nosso país, pouco lido e muito criticado. Infelizmente, isso está virando moda aqui. Quanto menos você conhece, quanto menos você lê um autor, mais você critica baseado na visão de terceiros. O que eu acho terrível, né? Você basear toda uma análise na visão de uma outra pessoa, de um analista, ao invés de você ler, colher direto na fonte, né? Eu prefiro ler um autor antes de criticá-lo. Sim, é o que parece mais adequado, né? Mais justo do ponto de vista intelectual. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Quer dizer, a educação, na visão de Paulo Freire, é um processo libertador. Tanto é que esse autor investe na chamada pedagogia da autonomia, na pedagogia do oprimido, numa pedagogia libertadora, que é justamente o oposto ao que ele chamava de educação bancária, que é aquela educação de fórmulas prontas, aquela educação que nos apresenta tudo mastigado para ser decorado, para ser introjetado e para ser, quem sabe, um dia utilizado uma vez ou outra, mas não é uma educação libertadora. É uma educação que serve mais como uma camisa de força, como adestradora. Então é contra esse tipo de educação bancária e adestradora que Paulo Freire lutava. E aí eu retomo novamente aquela questão de ser educador e ser professor. Quer dizer, o que Paulo Freire defende é o trabalho de educador, que é muito mais complexo do que uma simples função, né? Que é a de professor ligado a uma instituição que tem que obedecer algumas metas, tem que cumprir algumas metas e muitas pessoas se limitam a isso e não procuram expandir a sua atuação. É uma decisão, né? Ser professor, ser educador é uma profissão de fé. Então você o que você constrói enquanto profissional, enquanto sujeito envolvido com educação, é uma decisão, é uma decisão que você vai tomando durante o processo, o tipo de envolvimento que você vai ter. E é justamente esse tipo de envolvimento que vai definir se você envereda para ser um educador, se você vai se contentar a ser um funcionário cumpridor de metas. E a sociologia? A sociologia da educação se ocupa dos fatos sociais relacionados com a educação. A educação como processo social global que ocorre em toda a sociedade, os sistemas escolares como parte do sistema social global, a escola como unidade sociológica, a sala de aula como subgrupo de ensino e o papel do professor. A importância de todos esses processos observados
pela sociologia da educação. Inclusive, a socialização e a utilização da cultura do medo na, na educação formal também. A escola que reproduz uma sociedade que o filósofo Michel Foucault já afirmou ser especializada em vigiar e punir. Quer dizer, Vigiar e Punir é o título de um dos livros mais lidos aqui no Brasil do filósofo Michel Foucault. E ele afirma que a nossa sociedade é especializada nessas duas artes, né? Vigiar e punir. A gente vive controlando, disciplinando e punindo aqueles que se afastam daquilo que é a expectativa do grupo, né? Então, essa visão ela é facilmente perceptível na educação formal. Durante muito tempo, professores poderiam desferir castigos físicos aos seus alunos. Para quê? Para dar o exemplo, para que os outros sentissem medo da punição, porque nós somos socializados na chamada cultura do medo. Não é à toa que eu trouxe para vocês o livro do Alípio de Souza Filho, que eu já recomendei aqui a leitura, que se chama Medos, Mitos e Castigos. E que ele vai falar que a cultura do medo ela é importantíssima no nosso processo de socialização. E na escola, facilmente perceptível, porque a escola ainda é bastante vigilante e principalmente punitiva. A questão que a gente lança aqui agora é: essas punições são realmente eficazes? Elas ajudam no processo educacional? Ou elas são apenas paliativos, limitantes dessa busca pela autonomia intelectual? Que tipo de relação a gente está travando em sala de aula? Que tipo de autoridade a gente está impondo? A autoridade que se teme ou a autoridade que se respeita, né? Tudo isso, a compreensão de tudo isso define o modo como a educação está sendo tratada num determinado ambiente, numa determinada escola, numa determinada sala de aula. E a tudo isso a gente tem que estar atento, né? Não é à toa que eu trouxe as leituras e as sugestões que eu dei até agora a vocês. Nada está ali por acaso. E se for lido, vai contribuir muito com a formação de vocês. E o que ela diz sobre a educação? A educação é a ação pela qual as gerações adultas transmitem sua cultura às gerações mais jovens. A educação é o processo de socialização por excelência. O que nós temos na escola é uma educação formal, é uma convenção daquilo que se precisa discutir nessa instituição social específica, no sentido de promover o desenvolvimento físico e intelectual dos alunos. Então, é uma convenção social. Mas a educação tem como princípio básico transmitir cultura e permitir que as sociedades sobrevivam, passem adiante esses elementos que são aprendidos durante o processo de socialização. E aí, olha que charge interessante aí, ó. Não disse? A escola não é lugar para essas coisas. Que coisas? Ideias, sonhos, desejos, curiosidades, sentimentos, sexualidade, política, experiências pessoais, tudo aquilo que é relevante, que diz respeito ao sujeito, que molda, que forma o seu caráter, que forma suas experiências, numa escola, nos moldes que Paulo Freire critica, numa educação bancária, numa educação que funciona mais como uma camisa de força, tudo isso é desprezado.
Então, as experiências exteriores, a escola, elas não são percebidas e muito menos valorizadas. O que se pede e o que se faz numa educação libertadora, numa educação que estimula a autonomia intelectual, é justamente que se leve em consideração tudo isso que nessa SAD estão tentando eliminar. Ideias, sonhos, desejos, curiosidades, sentimentos, sexualidade, política, experiências pessoais e muito mais. Porque a gente precisa fazer o aluno entender que o contexto no qual ele está inserido e aquilo que ele está aprendendo na escola não são coisas distantes, são coisas que podem dialogar e devem dialogar. É isso que dá sentido ao conhecimento formal. É quando você consegue colocá-lo em prática. É quando você consegue encontrar um sentido nisso, olhando justamente para o seu cotidiano. E é isso que a escola deve estimular. É isso que nós, educadores, devemos estimular. A cultura é um tipo de educação assistemática, porque ela não segue currículo, ela não tem uma estrutura que funciona como camisa de força, ela é simplesmente uma ação de socialização, de educação das gerações mais velhas para as gerações mais jovens, sem um roteiro específico, né? Ah, e aí você tem essa educação sistemática relacionada à vida social e a educação sistemática relacionada a uma legislação. No caso da legislação educacional brasileira, a chamada LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aí você tem, obviamente, enquanto a socialização do cotidiano é a sistemática, você tem a educação sistemática que justamente diz respeito às escolas em geral, com seus currículos e que tais. E o que ela diz sobre a educação? A educação tem por função socializar, integrar gerações imaturas na sociedade. E aí você tem mais uma charge, né? Uma criança sendo alimentada e ela diz não gosto, e o adulto diz é para o seu bem. E olha o tamanho da carga nessa colher. E olha que nomezinho está escrito lá, matemática. Muita gente tem medo danado. Muita gente se pela, que diz que não gosta de estudar matemática. Mas a questão é que muitas vezes essas pessoas não são estimuladas, elas não são desafiadas a enveredar por essa área. Então, nós que estamos envolvidos nesse processo, nós temos o desafio de cativar, de conquistar esses estudantes, esses alunos, para que eles percebam o quanto a matemática é interessante e o quanto ela está envolvida no dia a dia, né? Não é à toa que nós temos hoje os projetos integradores que buscam justamente mostrar como a matemática está inserida no cotidiano, na cultura popular e que ela faz muito mais sentido do que parece. Então, a gente precisa incorporar às nossas aulas elementos que possam fazer com que os alunos percebam o quanto essa matemática é importante, né? Então, lembrem dessa charge, ela é muito interessante. Desenvolver as sociedades em geral e os indivíduos em particular. Essa é uma das funções da educação, né? E aí você tem uma crítica, mais uma crítica à escola, assim como naquele vídeo que eu deixei para vocês na aula passada, né? Que é uma crítica ferrenha à educação escolar. Sim. O professor pede para que os alunos tomem seus lugares. Os lugares são iguais, enfileirados, mas os alunos, cada um com um formato diferente. Que é outra coisa que a gente precisa compreender.
a diversidade dos nossos alunos, a diversidade presente nas turmas que a gente percorre. Então a gente tem que compreender o contexto desse público e tentar fazer com que, tentar utilizar esse contexto no diálogo com o conhecimento formal, né? Tentar estabelecer uma ponte entre os saberes desses alunos, que são diferentes entre si, apesar de a escola querer homogeneizá-los, mas são diferentes entre si e precisam ser vistos como tal. Precisam ter suas identidades respeitadas, né? Então, esse diálogo, essa visão é o que a escola na contemporaneidade, é o desafio que a escola na contemporaneidade impõe, mas que muitas instituições se negam a aceitar e a passar adiante. Como a educação sistemática faz isso? Estabilidade social. Há uma falsa ilusão de que homogeneizar é criar um ambiente de estabilidade. E aí eu pergunto a vocês, eu deixo essa pergunta para que vocês possam refletir. Homogeneizar é sinônimo de estabilidade? Ou dialogar com as diferenças é sinônimo de estabilidade? Em qual das situações nós precisamos e devemos investir? Pensem nisso. A educação também funciona como um canal de ascensão social. E aí, por isso que eu convidei vocês a reler o texto da Marilena Chauí que fala sobre ideologia da competência. Olha que charge interessante. Seu ignorante, eu li isso tudo. Logo sou melhor e mereço estar por cima. Olha a meritocracia aí. Olha a ideologia da competência aí. Gritante nessa charge. O cara se acha muito melhor que o outro porque conseguiu ler mais, ter acesso a mais leituras que o outro. Mas muita coisa está deixada de fora nessa cena, nesse debate. Por exemplo, quais foram as circunstâncias em que isso aconteceu? E por que que a outra pessoa que está sendo menosprezada e chamada de ignorante, o que foi que aconteceu que ela não teve a mesma oportunidade ou não pôde se inserir nesse processo da mesma forma? Será que realmente nós partimos do mesmo ponto? Será que nós encaramos todos, independente da classe social, do grupo ao qual a gente pertence, nós encaramos todos as mesmas dificuldades nesse processo? Ou as dificuldades elas são seletivas, assim como as facilidades? Pensem nisso, releiam o texto da Marilena Chauí, que é muito importante. Olha só a meritocracia estampada aí nessa charge. O vestibular como um grande peneiramento social. Uma coisa muito discrepante na nossa educação formal é que vocês já perceberam que o aluno que passa a vida inteira estudando numa escola pública, ele faz o vestibular para uma faculdade, para uma universidade pública, não passa, aí qual é a alternativa? Ou ele apela para o SISU, perdão, para o FIES, que é o financiamento da educação, em que ele faz um empréstimo para pagar a faculdade e tem que pagar esse empréstimo, e geralmente 9 entre 10 pessoas que fazem isso tem seu nome inserido no Serasa, né, porque não conseguem pagar as prestações, ou recorrer ao ProUni, que é aquele programa do governo que oferece bolsas em faculdades. Quer dizer,
O cara passa a vida inteira estudando numa escola pública para fazer o ensino superior numa escola privada. Enquanto os alunos da escola privada, que passam a vida inteira estudando dessa forma, fazem vestibular para entrar na universidade pública. Olha que discrepância. Por isso que esse peneiramento social está cada vez mais intenso, porque a concorrência ela é pesada e desigual. A gente está falando de pessoas que têm uma educação muito mais estruturada do que a educação pública. Ora, mas eu acabei de falar para vocês sobre o novo ensino médio. Você vai comparar, por exemplo, um aluno da escola pública que tem uma aula de cada disciplina de ciências humanas por semana, com um aluno de escola particular que tem duas, três, quatro aulas da mesma disciplina. Qual o nível de preparo desses alunos? Né? A gente pode dizer que eles partem do mesmo lugar, que eles têm os mesmos desafios e têm a possibilidade de chegar da mesma forma, né? De passar pela linha de chegada da mesma forma? Nem de longe, nem de longe. Temos algumas honrosas exceções na escola pública, mas muito mais por mérito e esforço individual do que simplesmente pela qualidade e pela estruturação do ensino. Está cada vez mais sabotado, né? E aí, mais uma vez, eu pergunto, a quem interessa isso? A escola como elemento também de controle social. E aí, mais uma vez, eu bato nessa tecla. Existem escolas voltadas para os filhos das elites, que vão produzir líderes, e há as escolas voltadas para os filhos dos menos afortunados, né, que vão gerar mão de obra barata para ser inserida rapidamente no mercado de trabalho. E aí a pergunta que eu faço é nisso que querem transformar a escola pública, numa instituição que produz mão de obra barata para o mercado, que castra os sonhos desses jovens de entrar numa universidade pública. Se eu me recuso, enquanto professor da escola pública, a aceitar uma realidade dessa, aceitar uma imposição dessa. E fico muito feliz que vejo que outros colegas também fazem a mesma coisa. Então, enquanto eu puder, enquanto forças tiver, eu vou me empenhar em fazer o melhor que eu puder pelos alunos da escola pública, justamente para quebrar esse ciclo, para quebrar esse vício que está se estabelecendo em diferenciar escolas de acordo com classes sociais, né? O que não faz o menor sentido, né?